Hoje em dia, vemos grandes construções arquitetônicas, como o Museu da Manhã, o MASP, entre outros. Mas como é que foi feito o passo a passo para chegar hoje em dia assim? Então vamos fazer um retrospecto na história para poder conhecermos a evolução da arquitetura? Começando pelos suméricos, há 3.500 anos atrás, antes de Cristo, a cidade de Ur dos Caldeus foi a mais significativa construção das cidades. Edifícios construídos com tijolos de argila. Vemos a zigurate, que ajudava na economia e servia como centro administrativo da cidade. Chegando ao período babilônico, há uma mudança nos traçados geométricos. As ruas são retas e larguras constantes, e os muros em ângulos retos. Um exemplo da capital de Hammurabi. Vemos que já começavam as padronizações organizacionais urbanas. Logo após o período babilônico, em 4.000 a 3.200 anos antes de Cristo, veio o período egípcio, que ficou conhecido como a Dádiva do Nilo. Muitas residências eram eliminadas devido às enchentes do rio, e soluções hídricas foram encontradas. Também as construções de cidades, templos dos deuses, pirâmides e esfinges. Vamos ver algumas. A pirâmide de degraus, idealizada pelo arquiteto Imhotep, a pirâmide de Quéops, as esfinges, os obeliscos, os templos de Solar e de Luxor e o de Abu Simbel. Partindo para as civilizações gregas, que surgiu por volta de 2.000 anos antes de Cristo, foram os primeiros povos da Idade do Bronze, e foi neles que foram construídos as cidades-estado chamadas polis, e os templos e a principal, o planejamento urbano. As cidades de estado eram um refúgio para as pessoas, e elas eram divididas em Acrópole, Astor, Ágora, Pritaneu e Croa. Os templos eram considerados a morada dos deuses e tinham uma relação com o corpo humano. Os primeiros de madeira, de tijolos e barro foram evoluindo para o dórico, júnico, coríntio. Também temos os teatros. A Roma foi fundada em 753 anos antes de Cristo. E o planejamento urbano utilizado na Roma é muito parecido com o da Grécia. E a evolução com o cimento e o concreto foi algo inovador que a Roma trouxe. Vamos ver algumas construções. Anfiteatros, arco de triunfo, pontes e arquedutos. Chegando na Idade Média, ela é dividida em 4 períodos: paleocristão, bizantino, românico e o gótico. Vamos ver a diferença entre eles. O paleocristão. A igreja era o centro da vida comunitária. Teve construções de catatumbaria, basílica, e as basílicas eram de tipologia romana, os mausoléus. Também foi o período de desorganização urbana e pequenos traçados irregulares. As cidades eram rodeadas por muralha, como um sistema de fortificação. Também foi o período das construções dos castelos e as igrejas e catedrais. O estilo românico entre os séculos XI e XIII era voltado às igrejas católicas e os castelos. Existiam 2 tipos de planta centrada: a cruz grega e o tipo de basílica em cruz latina. Também tinham os capitéis. Eram também construções horizontalizadas. As mudanças arquitetônicas, como o arco de volta perfeita, as abóbadas e os contrafortes, também fizeram parte desse período. Os castelos. Aqui também traziam a ideia de segurança, com poços, torres, muralhas. Entrando no estilo gótico, no século XII. O gótico era parecido com o estilo românico, mas tinha os estilos bem diferentes das catedrais. Trouxe leveza, luminosidade para os ambientes, trouxe também a verticalidade com a ideia de chegar perto do divino. As novas estéticas também: o arco quebrado, as abóbadas, o arco botante, pináculos e os vitrais. Concluindo, com os renascentistas,
Para os arquitetos, as formas geométricas ideais eram o círculo e o quadrado. O Renascimento trata-se de uma realidade empírica, sendo ela descoberta do homem. Se no Gótico os arquitetos viviam no anonimato, na Renascença eram fama e prestígio para eles. Filippo Brunelleschi criou o período mais criativo do Renascimento, o sistema de representação espacial, que diminuía a quantidade de estruturas temporárias na construção. Donato Bramante foi capaz de articular a proporção e a manipulação dos espaços, aproximando a construção prática dos conceitos teóricos. Contudo, pessoal, essa foi uma linha de tempo do período sumérico ao Renascimento, passada para vocês, contando a evolução da história da arquitetura. Espero que tenham gostado e tenham curtido. Muito obrigado!